E a razão dele continuar tem a ver com o caráter dele. A Bíblia está dizendo que ele é fiel. Ele diz, não sejam idólatras como alguns deles foram. Verso 7 de 1 Coríntios 10. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. E não ponhamos Cristo à prova como alguns deles o fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Todas essas 4 advertências falam de responsabilidade humana. Não sejam idólatras como eles foram, não pratiquemos imoralidade, não ponhamos Cristo à prova, não fiquem murmurando, tudo responsabilidade humana. Depois dizer, olha, nós temos aqui um claro exemplo que nos remete à nossa responsabilidade na qual eles foram negligentes. Ele entra no verso 12, dizendo, por isso, ou Almeida Revista Atualizada está projetada aí, diz, aquele pois, né? Tanto a expressão por isso da Nova Almeida Atualizada que eu estou lendo, como aquele pois, mostra uma ligação entre aquilo que está sendo dito, o raciocínio que está sendo construído e a conclusão. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, então, dessa maneira, por conta disso, aquele que pensa estar em pé, veja, ou tradução diz, cuide para que não caia. De quem é a responsabilidade de permanecer de pé? É nossa. Não é algo só de Deus. É lógico que existe uma provisão divina, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas depois de falar disso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. No verso 13, ele começa a falar da provisão divina. Ele diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. De novo, a fidelidade de Deus está relacionada ao quê? A continuidade da sua obra. Gente, não faz sentido Deus nos arrancar do pecado, nos limpar com o sangue de Jesus, nos dar um banho extraordinário, para depois nos deixar vendido à própria sorte, sem que a gente tenha condição de seguir vencendo o pecado daqui para frente. Então ele está dizendo para que a gente não erre, o que nós precisamos entender é o seguinte, ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo crente tem que entender isso. Porque infelizmente muito, e aqui o muito você pode botar um monte de U no meio da palavra, muito crente, acha que a tentação é algo sobrenatural. Um dia alguém me questionou, mas pastor, a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu falei, é verdade, mas a mesma Bíblia em Tiago 1,14 diz que cada um de nós é tentado quando enganado e atraído pelo próprio desejo. É o nosso desejo que nos atrai. Então como é que o diabo é chamado de tentador? Ele pega o cardápio, bota debaixo do seu nariz. A provocação pode ser externa, o desejo é interno. Agora, eu repito sempre essa frase e vou fazer questão de dizer mais uma vez. Eu digo sempre que o entendimento errado vai te levar a uma fé errada. E a fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. O crente que acredita que a tentação é sobrenatural e o livramento é natural não vai vencer nunca essa guerra. O crente que acredita nisso está dizendo para Deus, o Senhor não tem nenhum compromisso de continuar o que começou. O Senhor pode até ter tirado a gente do Egito um dia, limpado nossos pecados, mas a verdade é que nós só estamos esperando a hora de morrer no deserto. Agora me deixe te dizer o que é sobrenatural nessa história. Sobrenatural não é a tentação, sobrenatural é o livramento. A Bíblia diz, Deus proverá livramento. Aqui sim, crente, você tem algo sobrenatural. Ou seja, se você tiver um entendimento correto, ele vai gerar em você uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou o resultado correto. Se eu entender que a tentação é natural e o livramento é sobrenatural, aí, meu amigo, eu e você temos condições de permanecermos de pé. Não só porque exercemos a nossa responsabilidade, mas porque há uma provisão a ser desfrutada. E a provisão vem de um Deus que é chamado de fiel. Ele não começou o trabalho para abortá-lo. Aquele que começou a boa obra vai continuá-la. Ele tem um compromisso, isso é a extensão de quem ele é. Aleluia! Paulo falava tanto de uma coisa como de outra, seja na vida dos crentes ou na vida dele. E 2 Timóteo 4,7 ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quem combateu o combate? Deus? Não, Paulo. Quem encerrou a carreira? Deus? Não, foi Paulo. Paulo está dizendo, eu encerrei. Quem guardou a fé? O Paulo guardou a fé. Aliás, guarde a expressão, guardar a fé. Que daqui a pouco nós vamos mexer nisso e ela é importantíssima. Hoje em dia eu tenho visto um discurso de muita gente dizendo que a fé não pode
de maneira alguma ser perdida. Então Paulo está se gloriando de guardar o quê? Mas depois eu combati o combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Nós também vemos o mesmo Paulo dizendo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu amo essa frase, eu sei em quem eu tenho crido. Eu e você não cremos em algo, nós cremos em alguém. Nós não cremos numa coisa, nós cremos numa pessoa, e não é uma pessoa qualquer. É um Deus acima de qualquer suspeita, digno de toda a confiança. E diz, eu sei em quem eu tenho crido. Da parte dele não vai ter furo. Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que me foi confiado até aquele dia. Então Paulo está dizendo, se eu fizer a minha parte, não tem perigo dele não fazer a dele. Já que eu toquei no assunto de guardar a fé, eu quero te dizer o seguinte, a fé não é necessária apenas para nos aproximarmos de Deus. A gente sabe disso, ninguém questiona isso. Hebreus 11:6 diz, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é necessária para se aproximar de Deus. Como eu e você somos salvos? Pela graça sois salvos, diz Paulo em Efésios, mediante a fé. A fé determina a aproximação. Só que a fé não é necessária só para aproximar de Deus. Ela é necessária para que a gente continue perto e não se afaste dele. O autor de Hebreus fala disso em Hebreus no capítulo 3, no versículo 12. Eu vou ler do 12 ao 14. Ele diz, tenham cuidado, irmãos, aqui de novo responsabilidade humana. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Ele está dizendo que se houver no cristão um coração de incredulidade, se ele começa a substituir a fé pela ausência dela, em vez de guardá-la, ele a perde, isso vai afastá-lo do Deus vivo de quem ele tinha se aproximado. Ele segue no verso 13 dizendo, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem uns aos outros todos os dias. O irmão falou, pastor, eu não entendo, a gente já vai no culto domingo, ainda tem que ter mais uma reunião na semana que é a célula. Eu falei, filho, a Bíblia manda a gente se animar uns aos outros todo dia. A questão é que a gente não precisa fazer isso só com reunião, mas nós precisamos proteger e guardar a fé. A razão pela qual muitos sucumbem é porque eles não entendem a importância a ponto de zelar por ela, de investir nela, de proteger essa fé. Olha o que diz o verso 14. Ele diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Mas você não vai ver o autor dizendo, e se uma vez salvo, salvo para sempre, escolhendo, faça o que quiser. Ele diz, temos nos tornado participantes de Cristo se, e aqui vem o condicional, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então eu sou participante de Cristo, sou como? Eu cheguei pela fé. Mas para que eu siga participando, eu tenho que guardar até o fim a mesma confiança que eu manifestei desde o princípio. Guardar a fé é uma das maiores responsabilidades que eu e você temos.